Eu saio da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um momento de muita alegria mesmo estar aqui nesse ministério chamado Betel, né? Eu sou de São Paulo, sou casado com essa moça bonita que está aqui na frente há 22 anos. Meu querido, nós vivemos um tempo onde o crente ora e o crente quer a vitória em uma semana. E às vezes não é dessa maneira que Deus quer. A minha esposa esperou 13 anos. Quem está preparado aqui para esperar a tua vitória 13 anos? Amém. Glória a Deus. Às vezes nós não estamos preparados, né? Porque o agir é de Deus, né? Esse testemunho que eu estou dando aqui é único e exclusivamente, queridos, para a edificação da igreja. Para vocês saberem que existe um Deus que opera. A Bíblia diz que o nosso Jesus, Ele é Deus no céu e Ele é Deus na terra. Né? E eu, amados, casado com ela, eu sou ex-dependente químico, viciado em cocaína, maconha, crack, álcool, por muitos anos, na qual a minha esposa suportou coisas terríveis. E ela acreditava que Deus mudaria. A minha mãe é missionária em São Paulo, e a minha mãe evangelizava ela, e ela colocou no seu coração, ela falava, Deus vai mudar. E a família dela falava assim, mas me mostra só um ponto, que esse homem tem jeito. Porque aos olhos humanos, querido, não tinha jeito. Aos olhos humanos não tinha quem olhasse que via jeito. A história é muito longa e eu vou encurtar isso. O tempo passou e com 10 anos atrás, em 98, eu me internei. Tamanho era o tamanho de droga que eu usava. Usava muita droga, cheguei no fundo do poço. Fiquei amarrado no pronto-socorro de Diadema, das 8 da manhã às 5 da tarde, amarrado que nem um bicho, urrando que nem um leão, totalmente drogado e endemoniado. E ali eu me internei, fiquei internado, saí da casa de recuperação na bênção, fiquei 2 anos na bênção e caí. Me afastei da presença de Deus, mais sofrimento para ela, porque eu voltei a usar droga, eu voltei a beber. E aí mais 5 meses eu voltei para a casa do Senhor. E em 2000, voltei para a droga de novo. E aí a minha esposa não suportou mais. Num sábado eu cheirei R$200 de cocaína. Das 9 da manhã às 6 horas da tarde eu tinha cheirado R$200 de cocaína. Ela falou, eu vou embora. Eu falei, vai nada, eu não acreditei. E eu fui para a favela, e quando eu voltei ela tinha ido embora. E as irmãs dela em São Paulo, não tinha quem gostava de mim, meu irmão, porque aonde eu chegava a confusão, aonde eu chegava a contenda. E meu sogro não gostava de mim, a minha sogra me suportava, os meus cunhados não gostavam, era uma vida terrível. Quem suportava eu era minha mãe, que cria que Deus iria fazer um milagre. Amém. Ela suportou, mas ninguém gostava de mim. Enfim, o tempo passou e ela foi embora. E eu usava droga com ela e com as crianças dentro de casa, você imagina, sozinho. Continuei usando muita droga. E ela aqui na Bahia, ela esteve nesse ministério aqui. E Deus usou uma pastora aqui chamada Iracema. E Deus usou, orando por ela, disse, mulher, o que você está fazendo na Bahia? A tua vitória está em São Paulo. Querido, é muito difícil ela já ter passado tudo que tinha passado, eu me afastado já 2 vezes da presença de Deus. E ela acreditar, e ela disse para a pastora, mas pastora Iracema, eu não suporto mais. É muita droga, é muito álcool, é muita confusão. Tem dia que ele chega 3 horas da manhã, tem dia que... a pessoa que vive nessa vida, querido, você não sabe como vai chegar. Tem dia que ele chega calmo, tem dia que ele chega arrebentando tudo, né? Então é só Jesus mesmo para fazer uma pessoa suportar. E aí
essa pastora orou por ela, falou que a vitória dela estava em São Paulo, ela continuou aqui, frequentando esse ministério, minha esposa, e o tempo passou, e com 4 meses que eu estava na droga lá, depois de 4 meses, eu vi que tinha perdido realmente a minha família, e eu, mais uma vez, eu coloco a minha vida no altar, pela terceira vez. E aí eu falei, Senhor, Tu és um Deus que muda a história daqueles que em Ti espera, muda a minha história novamente, porque eu não tenho mais tempo de me internar, eu pago aluguel, eu preciso restaurar minha família, eu sinto muita falta das minhas filhas. Essa que está com a câmera na mão tinha 2 anos, a outra tinha 3. E elas eram pequenininhas, e eu chegava em casa, eu chorava drogado, porque eu via os berços vazios, a cama de casal vazia. E eu falava, meu Deus. E o Senhor me ajudou mais uma vez. Amém. E eu coloquei a vida no altar, e com 4 meses que eu coloquei a vida no altar, a minha esposa, a dona da casa que a gente pagava aluguel, ligava para ela e falava que eu estava perturbado. E quando eu pus a minha vida no altar, a mesma mulher ligava e falava, olha, teu marido está uma bênção. Ó, pode voltar que ele está na vitória, viu? A vida dele é trabalhar, ir para casa e para a igreja. De final de semana eu vou na tua casa, ele faz carne, ele faz frango, e é um cheiro gostoso de sair de lá, e a casa limpinha. Pode voltar.